Alô galera, professor Marcelo Brito de Biologia. Estou aqui com vocês para a gente dar continuidade ao nosso curso de genética. Uma aulinha nova para a gente. Tema aí super relevante. Primeira lei de Mendel, tá bom? Vamos entender, né? A primeira lei de Mendel. A gente sabe que esse cara aí foi um cara que contribuiu fortemente para que fosse desenvolvida toda a genética. Não é à toa que a gente considera o Mendel como sendo o pai da genética. Tudo bem? Bom, vamos primeiro aqui, gente, citar informações importantes que você não pode esquecer para o seu Enem. Você não pode esquecer para qualquer vestibular tradicional que você vai fazer aí. Sempre que você pensar a primeira lei de Mendel, pense que você pode chamá-la também de monohibridismo. Tá? Na nossa aulinha de conceito básico que a gente estudou, eu acho que você lembra que eu usei uma outra nomenclatura chamada lei da pureza do gameta. Então você chama a primeira lei de Mendel, monohibridismo ou lei da pureza do gameta, tá? Segundo ponto importante. Quando você pensar a primeira lei, pense sempre em uma característica, e uma característica dependendo da ação de um par de fatores. Tá? Não esquece disso. Pensou a primeira lei, um caráter, uma característica, depende de um par de fatores. Tá bom? Terceiro ponto importante. Material que o Mendel trabalhou com as ervilhas, né? E as ervilhas de uma espécie chamada Pisum sativum, tá bom? Atenção, hein, galerinha? Estou colocando aqui com letra de forma, tá? Mas olha, isso é nomenclatura científica, tá? Primeira, que sempre vem com inicial maiúscula, e aqui com inicial minúscula, grifa separadamente, tá bom? Isso aqui é nome de uma espécie. O nome de uma espécie, ela é binominal e tem que obedecer o padrão de regra de nomenclatura, tá bom? Mas eu estou colocando com letrinha de forma aqui, só para ficar visível e legal para você acompanhar aí. Bom, então o material escolhido pelo Mendel é as ervilhas da espécie Pisum sativum. Não esquece que o Mendel, na escolha desse material, ele usou alguns critérios. Vamos citar alguns aqui. É um material de fácil cultivo, ele conseguia controlar a reprodução muito bem, obter várias gerações num curto espaço de tempo. É uma plantinha que se autopoliniza facilmente, se autofecunda facilmente. Isso foi um fator favorecedor para que o Mendel pudesse obter linhagens puras. E aí a gente cai para duas nomenclaturas que o Mendel utilizou muito, que foram o termo pura e híbrida. Tá certo? O Mendel usou essas nomenclaturas aqui. Tá? Então, na realidade, o Mendel ele pensou uma série de critérios e resolveu trabalhar com as ervilhas. E a gente vai trabalhar com uma característica aqui da ervilha, que é a cor dela. E para a cor da ervilha, você já sabe que ela pode ser amarela ou ela pode ser verde. Tranquilo aí ou não? Você pode trabalhar com uma ervilha de cor amarela e uma ervilha de cor verde. Bom, uma outra coisa que chama atenção. Você nota que a ervilha ela é amarela ou verde. São características bem distintas. Sempre que você pensar essa situação de caracteres bem distintos, você chama isso de variação descontínua. Tá? Sempre que você pensar variação descontínua, você pensa que o trabalho de dois fenótipos bem distintos. A ervilha ou é amarela ou ela é verde. Isso também foi um fator que fez com que o Mendel tivesse sucesso no experimento dele. E todo o raciocínio do Mendel, ele é baseado em um experimento. Como foi esse experimento? Ele começou com uma geração, que ele chamou GP, geração paternal. Essa geração aqui era uma geração pura, onde ele pegava ervilhas que produziam plantas, na realidade, que produziam só ervilhas amarelas e cruzava com plantas que só produziam ervilhas verdes. Lembrando, gente, que ele conseguiu obter essa geração
através da autopolinização, que ele sabia que a planta se autopolinizava facilmente, e ele conseguiu obter uma geração pura, que ele chamou aqui, né, quando ele realizou esse cruzamento inicial aqui, da geração pura amarela-verde de GP, geração paternal, e quando ele faz esse cruzamento, na GF1, ele obtém plantas onde 100% delas produzem somente ervilhas amarelas. Bem aqui ele tira uma conclusão interessante. Espera aí, eu estou cruzando amarela com verde, está dando só amarelo? Então amarelo domina, verde está em recesso. Tudo bem? Foi daí, logicamente, que surgiram termos como dominante e recessivo que nós aplicamos até hoje. Aí ele vai mais longe. Ele realiza bem aqui uma autofecundação. E quando ele faz essa autofecundação, para surpresa dele, na GF2, ele obtém plantas onde 75% delas produzem ervilhas amarelas e 25% produzem ervilhas verdes. Baseado nessa situação, o Mendel ele enuncia a primeira lei, dizendo que cada caráter depende de um par de fatores e cada fator desse que você trabalha vai puro para o gameta. Bom, pessoal, o que a gente tem que fazer? Nós temos que justificar e provar que esse cara realmente estava certo. Como é que a gente vai fazer isso? Pensando logo o seguinte, ó, pura para o Mendel, para a gente é o homozigoto, aí fica tudo fácil. Híbrida para o Mendel, para a gente quem é? O heterozigoto. Beleza aí ou não? Tranquilo? Amarela domina. Então bora pensar a cor amarela dominante. Eu vou botar Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Esquece, hein? Dominante representada por letra maiúscula na forma homozigótica ou heterozigótica. Verde, recessiva, Vzinho, Vzinho. Então bora lá. Geração paternal é a geração pura, o homozigoto. Então como é o amarelo homozigoto? O amarelo homozigoto, olha como é. Vzão, Vzão. E o verde? Verde está lá, ó. Vzinho, Vzinho. Se eu fizer esse cruzamento, daqui vem Vzão, daqui vem Vzinho. Percebe que aqui tem um híbrido, uma geração híbrida. E a geração híbrida é a geração heterozigótica. Como eu tenho um híbrido aqui representado, eu tenho o monohibridismo. E o que é que eu vou fazer? Vou cruzar ele com ele mesmo. Eu vou autofecundar. Vamos fazer esse cruzamento. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Beleza, ó, fechou. Porque pense comigo. Olha aqui, ó. Amarela, amarela, amarela. 3 situações em 4. 3 quartos, 75%. Batendo com o que o Mendel fez realmente, né? Aqui, ó, 1 quarto, 25% de verde. Tanto que a gente vai ter aqui, quando a gente faz esse cruzamento, e aí eu espero que você não esqueça isso aí, uma proporção que eu vou chamar genotípica, e vou ter uma proporção que eu vou chamar fenotípica. Não esquece dessas proporções, tá? Olha, genotípica, o genótipo, os genes que eu estou trabalhando esse par de genes, esses 2 pares e esse par. Então qual é a proporção? 1 que é Vzão, Vzão, 2 que são Vzão, Vzinho, e 1 que é Vzinho, Vzinho. Beleza, né? Se eu for para fenotípica, fenótipo, amarela, amarela, amarela. 3 amarelas para 1 verde, proporção fenotípica. Cuidado bem aqui, ó. Se qualquer vestibular que você encontrar por aí, você perceber uma situação de proporção fenotípica de 3 para 1, logicamente trabalhando um caráter, você está numa situação de primeira lei de Mendel e está trabalhando uma situação de dominância completa. Que isso quer dizer? Que você está trabalhando dominante e recessivo. Neste caso, quem é o dominante? Amarelo. Quem é o recessivo? É o verde. Tudo bem?
Deu para entender direitinho? Fechamos. Então, nesse raciocínio, não esquece, tá? Esse ponto bem aqui, relativo à primeira lei de Mendel. Bom, galera, seguinte. Dando sequência, então, aqui aos raciocínios de primeira lei que nós trabalhamos, o que eu estou colocando aqui? Eu estou botando aqui duas observações importantes, tá? Que é a primeira, observação 1, onde a gente vai fazer aqui uma análise sobre a meiose, para a gente poder perceber a lei da pureza do gameta, né? Para a gente provar realmente que cada alelo vai para um gameta. Então, o que a gente tem aqui esquematizado é a meiose, a divisão meiótica. Lembrando que meiose, a gente sabe que existe meiose 1. Essa meiose 1 ela é reducional, tá beleza? E eu tenho aqui a meiose 2, que eu sei que essa meiose 2 ela é equacional. Tá bom? Tenho meiose 1, tenho meiose 2. Então, meiose, na realidade, é uma célula que sofre essas duas divisões para que você forme 4 células que vão ser geneticamente diferentes. Tudo bem. Tenho aqui 2 cromossomos já na forma duplicada. Então, pensa comigo a seguinte situação. Imagina que eu tenho um cromossomo simples assim, ó. E se eu duplico o DNA, eu duplico a estrutura cromossômica. Então, pensa comigo. Se aqui eu tenho um gene azão, e eu duplicar a estrutura, aqui tem azão, e aqui tem azão também. Eu percebo que está duplicado. Tudo bem? Então, aqui seria a forma simples e duplicada. Vamos pensar nessas formas duplicadas aqui, tá? Mas vamos pensar no indivíduo que eu falei ainda agora, Vzão Vzinho, que era a ervilha o quê? Amarela, dominante. Tranquilo? Se está duplicado o Vzão, ele está assim, ó, Vzão, duplicado, e aqui no outro cromossomo vai estar o Vzinho. Tá, beleza? Lembra que assim, ó, forma simples, duplicada. Eu já estou colocando este início aqui partindo da forma duplicada. Então, o que é que eu vou fazer na meiose 1? Eu vou separar aqui, ó, um par de cromossomos homólogos. Eu vou separar esse par de cromossomos homólogos. Então, vou mandar esse cromossomo para cá. Então, para cá vai ficar Vzão, e vou mandar para cá Vzinho. Tudo bem? Então, o que eu faço na meiose 1? Eu separo um par de cromossomos homólogos. Já na meiose 2, o que eu vou dividir aqui, ó? Eu vou dividir o que eu chamo de cromátides irmãs. Eu vou dividir aqui também as cromátides irmãs. O que eu vou mandar para lá? O Vzão, e para cá, Vzão. Para cá, Vzinho, para cá, Vzinho. Olha lá, separei esses dois, então. Vzão. Separei aqui, Vzinho. Beleza. Tranquilo? Ou seja, qual é o tipo de gameta que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o gameta Vzão, e aqui eu tenho o gameta Vzinho. Então você percebeu que a meiose, ela vem como um conceito para provar, né, a lei da pureza, porque eu sei que para cada par de genes alelos que eu trabalho, um vai para o gameta e um vai para outro gameta, confirmando o raciocínio do nosso querido amigo Mendel, que não fez nada disso, mas logicamente o Mendel ele contribui fortemente para que esse conceito pudesse ser elucidado, já que uma vez que ele pensou que cada par de alelos, né, na realidade cada par de fatores vai puro para um gameta, ele já está logicamente pensando essa situação meiótica aqui. Então a meiose ela vai provar a pureza do gameta. Tudo bem? Cuidado com a observação 2. A observação 2 são as situações de ausência de dominância, que muita gente tem dúvida nisso aqui. Cuidado com esse ponto que já apareceu no Enem. Na realidade, eu estou trabalhando situação de ausência de dominância, mas ainda em primeira lei. Então eu posso trabalhar a primeira lei com a dominância completa, existe o dominante e o recessivo, a história da cor das ervilhas que nós falamos, e eu tenho a situação da ausência de dominância em primeira lei, onde eu tenho primeiro aqui, olha, a dominância incompleta. E para a gente poder entender a dominância incompleta, eu vou pegar a Mirabile Jalapa. Cuidado, hein?
Estou colocando com letra de forma, mas você já sabe, isso aqui é nome de uma espécie. Então, esse primeiro nomezinho aqui vem com inicial maiúscula, aqui minúscula, grifa separadamente, aqui é só para ficar nítido aí para você acompanhar legal a aula, tá bom? Então, a Mirabile Jalapa, a gente vai pegar a cor da flor, né, a cor das flores dessa plantinha aí, o que a gente percebe. Eu estou colocando aqui neste sentido, tá? Mas observa, GP, essa aqui é uma geração. Essa aqui é a geração paternal. Não esquece que a geração paternal, a gente trabalha a ideia de que essa geração aqui, ela é uma geração pura. Então eu tenho uma planta que está produzindo só flores vermelhas e uma geração de plantas aqui produzindo só flor branca. Aí eu estou cruzando. Quando eu faço esse cruzamento, para minha surpresa, a GF1, eu tenho plantas onde 100% delas produzem só flores de cor rosa. Então percebe que apareceu uma cor completamente diferente. Vermelha com branca, apareceu rosa. Ei, vamos parar e pensar um pouquinho. Lá na primeira lei, o que foi que a gente fez? Amarela com verde e deu só amarela. O Mendel conseguiu fazer aquela relação da dominância, né? Amarela com verde deu só amarelo. Amarelo está dominando, tá? Aqui eu estou pegando vermelho, né? A cor vermelha com a branca e está dando rosa. Está aparecendo uma outra cor. Conclusão, estou numa situação de ausência de dominância. Quando eu faço a autofecundação aqui, ó, fiz a autofecundação, para minha surpresa, olha o que eu tenho na GF2. 25% de plantas produzindo flor vermelha, 50% produzindo flor rosa, 25% produzindo flor branca, né? Fugindo ao padrão que nós tínhamos anteriormente. Quer ver? Observa aqui um detalhe importante. Vamos transformar isso aqui em termos de genótipo, tá? Por exemplo, a vermelha. Vamos dizer que a vermelha, geneticamente, ela é Vzão. E a branca, geneticamente, Bzão. Bom, se eu fizer esse cruzamento, essa aqui vai ser Vzão. Observa que eu ponho com essa representação e que você não tem uma letra maiúscula e uma minúscula, justamente porque aqui eu tenho uma situação de ausência de dominância, eu não tenho dominante recessivo. Nessa situação que eu coloquei aqui, por que está Vzão, Vzinho? Porque você sabe que Vzão é dominante, Vzinho é o quê? Recessivo. Bota o sinal do maior voltado para ele. Aqui eu não tenho isso. Agora um detalhe. Se eu for autofecundar, vou cruzar com ele mesmo. Faz esse cruzamento aqui para mim, ó. Vzão, Bzão, a mesma coisa. Eu só vou colocar Vzão por uma questão de estética, tá? E Bzão. Para minha surpresa, olha o que dá. 25. Aqui, ó, 1/4. Um indivíduo em 4. Os 50, rosa. E os 25. Então, gente, se eu pensar essa situação, que é esse cruzamento aqui, ó. Vzão com Vzão, olha o que vai ficar. Vzão, não é isso? Eu vou ter uma PG igual a uma PF. O que é esse PG que eu falei para você? É a proporção do genótipo. O que é o PF? É a proporção do fenótipo. Elas vão ser iguais, ó. Porque, olha, se eu pensar a proporção genotípica, 1:2:1, certo ou não? Se eu pensar a proporção fenotípica, se eu pensar o fenótipo aqui, se eu pensar o caráter, qual é o caráter em questão? Cor. E para cor, eu tenho 3 fenótipos possíveis. Vermelho, 2 rosa e 1 branco. Então você percebe que aqui na situação da ausência de dominância, a PF e a PG, ó, são iguais 1:2:1. No exemplo da primeira lei com a dominância completa, quando a gente trabalhou, você viu que a PG era 1:2:1 e a PF, que era a proporção do fenótipo, era 3:1. Tá? Então fica sempre ligado nessas proporções fenotípicas, porque as proporções fenotípicas elas vão viabilizar para você identificar o fenômeno genético que você está trabalhando. Beleza? Esse é o primeiro caso. Bora agora trabalhar o segundo caso relativo à ausência de dominância. Tá bom? Bom, pessoal, beleza aí? Então, dando sequência
ao segundo caso da ausência de dominância, está aqui codominância, tá? Vamos trabalhar com a cor dos pelos do gado, né, de um gado famoso, de uma raça conhecida como Shorton. Para nossa surpresa, a cor do pelo desse animal pode ser vermelha, beleza? Então o animal vai ser vezão, tá? Pode ser branca, então o animal vai ser bezão, tá? Quer dizer, o animal pode ter todo o corpo dele com pelos vermelhos, ele é vezão. Você pode ter um animal com todos os pelos brancos, bezão. E quando você tem um indivíduo vezão, esse animal ele não vai ter uma cor nova, como a gente percebeu lá nas flores. Ei, pensa comigo, não esquece, olha, lá na flor, ela pode ser branca, ela pode ser vermelha, mas ela pode ser rosa, né? Aparece uma cor nova. Aqui não, ó. O animal pode ser vermelho, né? Ter o pelo vermelho, cor vermelha, branco, tá? Cor branca. O vezão, ele vai ser chamado ruão. O que é o ruão, gente? O ruão simplesmente vai ser um animal que tem pelo vermelho e branco. Então não aparece uma cor nova, tá bom? Fica ligado nisso. Se eu fizer o cruzamento de heterozigóticos, que é isso aqui, tá? Se eu fizer o cruzamento aqui, ó, tá? De um ruão com outro ruão, vamos lá. Vezão, bezão. Olha aí, fiz o cruzamento. Para que eu faço esse cruzamento? Para eu achar a PG, né? Proporção do genótipo, bora lá. 1:2:1. Então, vamos botar aqui. Beleza? E uma PF, que é a proporção do fenótipo. Qual é o fenótipo que eu estou trabalhando aqui, ó? Vermelho, ruão e branco. O caráter em questão é a cor. Para a cor do pelo, eu tenho esses 3 fenótipos possíveis. Então eu tenho um vermelho, tenho 2 aqui que vão ser ruão, que é o cara que é vermelho e branco, e tenho um que vai ser branco. Olha aí as proporções iguais, demonstrando uma situação de ausência de dominância, neste caso, uma codominância. O exemplo 2, importante, que a gente vai estudar ainda, vamos ter uma aula sobre isso ainda, vai ser lá no sistema ABO. E o que a gente percebe no sistema ABO? Existe o sangue do tipo A, existe o sangue do tipo B, mas a gente vai perceber a presença do sangue do tipo AB. Então, esta situação aqui, AB, vai ser uma situação de codominância. Então, gente, primeira lei, o que você não pode esquecer da primeira lei? Da primeira lei, vou botar aqui no cantinho para você gravar bem, e você coloca aí nas suas anotações tudo direitinho. Na primeira lei, se eu pegar uma PF de 3:1, você já sabe que existe dominância completa. O que é isso, hein, gente? Existe dominante e recessivo. Agora, se eu pegar uma PG igual a uma PF de 1:2:1, aí eu já estou trabalhando a ausência de dominância. Beleza? Fechou? Não esquece isso aqui, super importante para a tua prova, tá? E assim a gente encerra aí a primeira lei. Valeu, galera.